2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, sejam bem-vindos a mais um dia de reflexão aqui no MyGeek. Eu sou o José Paiva e já tenho aqui comigo Maria Escaja e João Maria Joné. O José Pedro Silva está longe, porque está doentinho. Como é que estás, José Pedro Silva? Estás melhor ou não estás mesmo doente? Mandaste só uma tanga para não vir? Estou melhor. Eu, aliás, acho que já podia estar aí, mas como vocês são umas flores de estufa e depois... Tu vê lá a terminologia, que usas. Não repitas não reproduzas o grupo do WhatsApp. Pois. Não. Agora utilizei flores de estufa. Mais delicado, fundo, mais politicamente correto também. Sim, e por isso só vos quero proteger. Como sabem, eu tenho sempre este objetivo. Mas tu tens estado várias vezes doente, isso é da idade? Pode ser, sabes que eu sempre tive uma tendência para apanhar mais ou menos tudo que as crianças trazem para casa e mesmo quando não tinhas crianças. Exato. 4 crianças e 3 escolas, portanto apanha-se muita coisa. Mas pronto, é isto. Olha, pronto, agora podes beber um bocadinho de água. Maria, só elogios à tua moderação. Portanto, este será o meu último episódio. Fui contactado para fazer um podcast menor, portanto estás à vontade. Vou ganhar mais? Sim, claramente mais do que ganhávamos todos antes do teu episódio. Mas vou ganhar em aplausos, não é? E em elogios. Sim. Nada contra. Temos que começar por algum lado, não é? Vamos alimentar o ego, quase tão importante como alimentar o... Nós podíamos começar uma coisa de rodar a moderação. E depois podíamos lhe chamar... Sem moderação. Pois já acabou, acho que o nome se calhar já está vago. Agora está vago. Posso ser eu a moderar hoje, se quiseres? Podes, à vontade. Eu não tenho nada para dizer, só perguntas. O meu guião é só perguntas assim. Mas tu fizeste um guião também. Eu, como só fui informada no momento em que me sentei nesta mesa que ia moderar, a minha moderação foi mais fraca do que poderia ter sido. Essas são sempre as melhores moderações. O improviso, não é? Exato. E não só. Então, têm visto a bola? Tenho. Tens gostado? Estávamos a falar sobre isso, na verdade. Eu por acaso tenho. Ontem Portugal ganhou. Não, eu tenho achado tudo um bocado seca. É porque não estás a ver a bola certa. Viste o Holanda-Polónia? Não, essa acho que não. Ganda joga, por exemplo. Pois, esse ganhou a Holanda, não foi? Ganha. Países Baixos. Não, eu digo Holanda. Porquê? Que é que se lixe? Porquê que há só... A autodeterminação dos povos para ti não diz nada. Eu, não é? por acaso, sou uma pessoa contra o dogma da autodeterminação dos povos. Há povos como os franceses que era bom ter cuidado com Tu que és tão inteligente, porquê é que a Chequia e os Países Baixos são os únicos países que eu me lembro que mudaram de nome recentemente? Olha, ficas tu a saber que no nosso grupo há 2 países que mudaram de nome, porque a Turquia agora já se recusa a ser chamada Turkey. Sim. E diz que se chama Turquia. Lá com a maneira deles escrever. Eu percebo, honestamente. Ok. Eu percebo, para não serem confundidos com o o Peru. Sim. Com um Peru. Com o Peru. É só um. Mas a Chequia não mudou o nome. Sim, é uma interpretação. Eles dizem que referir-te àquilo como República Checa era o mesmo que te referires a nós como República Portuguesa, que de facto é o nosso nome oficial. Mas eu não me importava fazer piadinhas, percebes? Eu não me importava que Portugal se chamasse República Portuguesa, acho que tinha alguma graça. Podia ser. E chama. Não, ou seja, mas que as pessoas nomes. dissessem tipo The Portuguese Republic, enquanto monárquico, acho que tinha graça. Vamos só fazer aqui uma espécie. Mas olha, queres saber porque... sim, já agora sim. Fizeste uma pergunta. Pois, é verdade. Essa é a minha mãe é quase isso. Pergunta coisas e depois muda de sala. A Chequia é isto que o Zé Pedro disse e com razão. A Holanda é porque a Holanda é só uma parte constitutiva dos Países Baixos e os outros, tipo a Zelândia e não sei o quê, ficaram ofendidos. Não se percebe porquê, porque a Zelândia também se põe com coisas, depois também tem um processo. A Zelândia parece que falta qualquer coisa no nome. Nova, não é? Tem um processo do outro lado do mundo. Sim, mas podia ter mais power. Olha, já agora, acham que Portugal vai ganhar o Euro? Nós não falámos sobre isso, é só para as pessoas que gostam. Sim, toda a gente está a falar do Euro, não é? Sim. Eu acho que nós também devíamos falar. Eu acho que muito bem falarmos do Euro. Viram o jogo? Sim, parecia que era o Roger Schmidt a treinar aquela equipa. Bem, toda a gente fez esse comentário. Bom comentário futebolístico, é? Sabem que eu vejo futebol, certo? Não duvido, mas toda a gente disse isso.
Claro, porque parecia efetivamente o Roger Schmidt, uma substituição aos 88 minutos. Mano, eu passei uma época inteira a sofrer com isto no Benfica. Pois, por isso é que és de Sporting. Até aquilo dá-me stress pós-traumático. Aquele jogo foi stress pós-traumático. Tem graça essa postura, começa a pegar claramente uma escola de treinadores que tens muito talento, mas não usas, e só usas assim muito a perto do fim. Olha, se der Deus, se não der Deus. Sim, ainda por cima os dois que ninguém queria que fossem, que era o Francisco, ninguém, mas muita gente, o Francisco e o Pedro Neto. Nós sabemos que se tivesse lá o Trincão dentro estava 4-0 ao intervalo. Ora bem, Zé Pedro Silva, tens seguido o Euro? Antes de irmos para o café, também tens mais que fazer. Vou vendo alguns jogos, mas apenas porque tudo o resto que os canais oferecem ainda é pior, porque eu não sou grande fã de europeus, mundiais, de seleções, já vos disse isto. A minha seleção é uma que joga agora no dia 3 de agosto, acho eu, e depois regressa à sua liga no final de agosto. Isto aqui não... Eu ontem, por exemplo, tenho, claro que se vê os jogos, não é? Mas tenho que até forçar o entusiasmo, sabes? Tipo, mas na verdade estou-me completamente nas tintas. Sabes que também é mais difícil forçar entusiasmo quando empatas contra a República Checa através de um autogolo, não é? Sim, mas normalmente é isso, um gajo celebra... Eu até no Sporting, às vezes, se for um autogolo assim parvo, não fico, um penalti, não fico, grande Sporting. Mas tu sabes, mas é isso, mas também tem um bocado a ver com isso, com os fracos jogos, não passamos muito a ser para a torta, irrita-me. Eu acho que se calhar, porque eu em tempos até me entusiasmava bastante com a seleção, mas eu acho que deprimi. Nós temos sempre os melhores do mundo, os melhores jogadores, os melhores treinadores, somos tops dos tops, e depois, enfim, mesmo o campeonato que nós ganhamos, e ganhar é sempre importante, mas por amor de Deus, quer dizer, a gente não pode dizer que tenha sido uma campanha estonteante. Nós estamos a construir uma reputação internacional. Nós passamos 15 anos a construir a reputação internacional do Brasil da Europa. E agora, há 10 ou 15 anos a esta parte, estamos a construir a reputação internacional de sermos uma seleção muito mais chata de ver do que seria de esperar pelos jogadores que pomos em campo. Sim, é muito mais interessante ver o que se passa nos bastidores do Euro, como aquele repórter da SIC que malhou nos miúdos, ou o Luís Montenegro a falar em inglês. Também não sei se viram. Não vi. Tu falaste disso, mas eu ainda não vi. Pelo que eu ouvi dizer, ele teve mesmo cursos de inglês e conseguiu dizer uma frase Foi cringe, mas conseguiu. Isso é importante. Lembram-se que eu tinha posto aqui essa há muitos meses. É verdade. Mas ele teve mesmo... Eu trouxe ao dia de reflexão o tema de não saber se o possível Primeiro-Ministro falava inglês. Mas ele foi-se formar em inglês, segundo consta. A Ursula adora. Pronto. Eles vão se entender. De um desenho animado. Porquê estamos a falar de bola agora? Não, eu queria fazer só uma pergunta rápida, já nos estamos a esticar, mas uma coisa mais política. Houve um jogador da bola francês, o Mbappé, que falou em política. Acham que os jogadores da bola devem se meter na política ou não? Johnny? Segundo a deputada do Chega, Rita Matias, foi por isso que ele partiu o nariz. Sim, pois. Eu não tenho comentários sobre esse tweet. Sinceramente, não consigo sequer. Não, é sempre para quando as pessoas vêm com a conversa de que. Mas é fixe, aquilo que ele disse, aquilo não foram frases vagas, aquilo é um discurso. Sim, eu estava só a destacar esta coisa porque as pessoas vêm muitas vezes com conversas que aquele partido é extremista como há outros partidos extremistas e depois tu gostas de lembrar que não, aquilo é particularmente extremista mesmo. Mas sim, houve vários jogadores franceses que falaram disso. O Marquis Thuram fez algum sentido até porque o pai dele é muito político. O Lilian Thuram escreve livros sobre política e racismo e eu destaquei nas redes sociais para grande polémica o momento que eu achei mais cómico, que foi o Unai Simón, que guarda-redes da seleção espanhola, que para todos os efeitos é uma affirmative action hire, como se diz nos Estados Unidos, porque ele é titular de uma equipa que só contrata bascos e se calhar se essa equipa não tivesse essa opção política de só contratar bascos, ele não era titular, a dizer que não gostava de misturar política e futebol. Achei muito engraçado esse facto. Maria, o futebol e a política não se devem misturar ou estamos num momento em que era bom que isso acontecesse? Eu acho que qualquer pessoa deve ser livre de dar a sua opinião sobre qualquer tema, não é por ser jogador de futebol que não se pode pronunciar sobre política e sobre as coisas mas que... Eles às vezes não gostam. Mas sempre tiveram, aliás, como este exemplo. Sempre tiveram misturados. Sim, é verdade. No futebol não há nada mais cheio de política que o futebol. Sim. Eu, por definição, acho que em tempos muito tensos e extremados que as pessoas se devem posicionar. Não é uma obrigação. Cada um é livre de fazer o que quiser. Eu acho bem que gosto de ver pessoas públicas com um grande impacto num setor da sociedade a posicionarem sobre estas questões.
É isso que eu tenho para te dizer. O euro, deixa só dizer que o euro em si é uma coisa altamente política na sua criação. O euro faz parte da série de iniciativas de União da Europa. É feito... o primeiro euro é 3 anos depois do Tratado de Roma e toda a ideia de haver um euro está dentro do espírito dos anos 50 de haver uma União Europeia. José Pedro Silva, concordas com a Maria ou discordas? Os jogadores têm que jogar a bola? Eu acho que há uma coisa que é evidente, que todas as pessoas têm, independentemente das suas profissões, o direito à opinião e a expressá-la. Claro que há pessoas que depois têm mais capacidade, têm mais palco, têm mais mediatismo, mas todos têm direito. Eu acho que há uma questão de local e não me parece que seja um europeu, porque isso nunca gostei, como não gosto que os artistas façam em palco, acabam o concerto e põem a bandeira da Palestina, sem ter nada a ver com se pusessem a bandeira de Israel. Acho que é misturar as coisas. As pessoas têm direito à sua opinião, assim como alguém que seja um advogado não está no meio do tribunal e não põe a bandeira. Portanto, não acho bem que se faça nos eventos ou nos espetáculos. Acho que é uma confusão. E acho que às vezes há matérias que são também que têm mais relevância do que aquela que é dar um pequeno gesto insignificante e depois tinha se calhar depois mais discussão, mais explicação, tudo isso. Agora, como é evidente, como disse isto, parece que estou a defender quem diz que, portanto, ele partiu o nariz, ainda bem, um Mbappé, claro que não. Eu acho é que o post da Rita Matias no Twitter deve ser partilhado até a exaustão. Eu ainda não partilhei, estou a dizer isto e não partilhei, mas deve ser partilhado porque eu acho que mostrar a estirpe desta gente é fundamental, sobretudo para pessoas como eu, que têm a teoria de que não são 1.300.000 selvagens de extrema-direita radicais, xenófobos e fascistas. Há uma porção grande de pessoas que fez um voto de protesto. Não estou a desresponsabilizar, claro que é um voto estúpido, mas são pessoas que não se identificam com a imagem de Mbappé a sangrar, nariz partido e a legenda, pois, a França é dos franceses. E, portanto, isto deve ser mostrado, não deve ser escondido, porque o que eu acredito é que o resultado será muito mau para esta cambada de idiotas que não acrescentam nada, apenas ódio. É de facto uma pessoa muito estúpida, pena ser do Sporting. Vamos então ao nosso café. Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípio escaldadinho. Ora bem, largamos a bola para falar de croquetes, é verdade, e eu tinha dito aos meus queridos paineleiros que traria croquetes, mas atrasei-me e não trouxe. E porquê é que estamos a falar de croquetes? Porque o Rock in Rio, em vez de ser este ano um festival de música, é um festival que expulsa músicos da área VIP porque lhes deu a larica. Sim, peço desculpa. Maria Escaja, tu que és especialista em aturar artistas, vou-te perguntar se, como eu, achaste que este momento foi uma birrinha de uma artista ou os festivais como o do Rock in Rio não souberam fazer um controle de danos e aquilo perdeu um bocado a noção. Portanto, uma situação que até foi engraçada revela ali um problema numa zona, que é a zona VIP, que eu confesso que eu já estive em zonas VIP e sempre achei que aquilo era uma coisa um pouco estranha. E já agora, antes disso, perguntar-te se não há de facto artistas que de vez em quando vão a estas coisas, se acham ligeiramente superiores e que devem de facto comer o croquete. Eu, por definição, não adoro zonas VIP. Aliás, não adoro de todo. Acho sempre um bocado injusto. Uma pessoa organiza um festival, ou uma empresa organiza um festival e está dependente do público que paga bilhete, não é? Patrocinadores e do público que paga bilhete. E eu acho um bocadinho injusto que quem pagou para estar ali tenha um tratamento muito inferior a quem foi convidado, não pagou bilhete e tem acesso a regalias que os outros não têm. Pois há a questão das marcas, pronto, as pessoas vão lá promover e tal, os influencers... Estamos perante a abordagem marxista... Eu concordo com isto, mas sei que o que é a casa gasta, os festivais têm que sobreviver de alguma forma. E repara, eu não estou a dizer que nunca usufruí de uma zona VIP, estou a dizer que
há uma contradição na minha própria postura em relação a elas por vezes. É a elite documentariada, Por acaso- já foram todas à zona VIP, enfim. Por acaso não é por acaso. Não fui à do Rock in Rio, penso que nem sequer tinha fui. acesso. Comi muitos croquetes. Eram bons? Eram. Olha. É o melhor Não área VIP dos fui festivais. à do Rock in Rio, mas acho que foi um bocadinho absurda a forma como lidaram com a pobre coitada da Sónia Tavares e a Bárbara Guimarães, que comeram um bocadinho de salada russa e um croquete. E, ainda por cima, aliás, estive no Rock in Rio em trabalho, estive maioritariamente na zona dos camarins e tínhamos bastantes salgados, comi muitas coxinhas de frango, miniatura, não fui expulsa. Mas sabendo que normalmente as zonas de catering estão longe do sítio de trabalho, e percebo que uma pessoa que está a fazer diretos consecutivos e que tem que estar ali, que tem que falar com as pessoas, entrevistar pessoas, maquilhar e não sei o quê, percebo que tenha fome e que não tenha efetivamente tempo para atravessar metade do recinto para ir buscar uma bucha. Certo. Portanto, acho que foi um exagero. Sei que a Roberta Medina já se pronunciou e pediu desculpa. Eu adoro este caso. Eu acho que é lógico. Eu vi o Santana Lopes no Now a dizer: eu falei com a Roberta Medina e soube que estava lá muita gente. E eu gostei do uso da Roberta Medina enquanto fonte por parte no comentário político do Santana Lopes. Estás-me a dizer que Santana Lopes voltou a ser influencer Santana Lopes e agora- socialite? Voltou a ser Santana socialite. Lopes. Santana Lopes. Isso era do contra-informação. Contra-informação. Era o homem que gostava muito deste tipo de festas. Atenção. E tanto ele como Marcelo Rebelo de Sousa elogiaram muito o concerto de Ed Sheeran, que me leva a dizer que nunca mais os posso apoiar para cargo político O nenhum. concerto de Ed Sheeran foi das Mas foca-se nos coisas mais croquetes. chatas que eu vi no tão Foca-te nos aborrecido. croquetes. Mas basicamente é isto. Acho que foi um exagero. Acho que uma pessoa que está a trabalhar, acho que não lesa a zona VIP, que ainda por cima é estupidamente grande este ano. É 3 vezes maior do que costuma ser. Pois, porque o festival mudou de sítio, não é? É 3 Não vezes vista maior. para- É maior que o palco. Aquilo ocupa um espaço absurdo. E eu acho que não lesou o Rock in Rio e o catering comer um croquete. Eu lesei muito mais, garanto-vos. Eu fartei-me de comer salgadinhos. Houve um dia que eu jantei salgadinhos. Eu lesei muito mais o Rock in Rio em termos de salgados do que a Sónia Tavares ou a Bárbara Guimarães. Portanto, e não me expulsaram. É verdade. Joné, já foste expulso de algum sítio? Não estavas à espera dessa pergunta? Ui. Ainda bem que o apanho. Ainda bem que me faz essa pergunta. Já foi expulso de salas de aula. Ok, também. Na Católica, que é mais deprimente. Eu na faculdade acho que nunca fui expulso de sala de aula nenhuma. Mas foi na escola fui várias vezes. Uma vez nas conferências do Estoril quiseram-me expulsar para ouvir a Madeleine Albright, mas eu depois falsifiquei a minha coisa de entrada e vi na mesma. Portanto, enchem. O que é que achaste deste caso? De certeza que acompanhaste com muita atenção. Eu acompanhei com muita atenção. O que é que ele diz sobre a ouvi a sociedade totalidade portuguesa, no dos fundo? 12 minutos do live da Sónia Tavares sobre este assunto. Fiquei muito interessado. Tenho uma visão ambivalente, que é a seguinte. Por um lado, também fazer a declaração de interesses, que eu já fui às zonas VIP, não do Rock in Rio, apesar das pessoas me associarem muito à Câmara de Lisboa. Eu, por acaso, fui uma vez. Nunca fui à zona VIP. Eu nunca fui ao Rock in Rio, aliás, e não quero ir. Acho mesmo o pior festival. Eu já fui que há. voluntário no Rock in Rio. Tenho t-shirts e tudo. Acho mesmo o pior festival que há, e espero que um dia, se algum dia tiver algum cargo de responsabilidade na cidade de Lisboa, alguém vá buscar este clipe e mostre a Roberta Medina ou assim. Mas acho aquilo mesmo muito mau, tipo, acho Ed Sheeran horrível. E portanto não percebo o interesse em lá estar, mas tudo bem, tu dizes-me que a área VIP é boa, portanto se calhar... Sim, eles investem muito na área VIP. Pronto. É muito grande. E então a Maria está a dizer que ainda é maior do que na Bela Vista. enorme. Portanto, imagino. Aquilo é mesmo. Eu acho que é maior até do que o Estoril Open. Pois, eu infelizmente a altura da minha vida em que eu fui a mais áreas VIPs foi antes de eu beber. O que me leva a nunca ter tido particular apreço por aquilo que se calhar hoje em dia teria mais um bocadinho. Mas porque é que eu tenho uma opinião ambivalente? Por um lado, porque eu sinto que se uma pessoa vai a uma área VIP em que não pode comer e come salada russa, a organização lhe devia agradecer. Certo. Olha, obrigado, ninguém ia comer isto, ia ficar azedo. Isso também concordo. Porra. É pior, nem percebo. Como? Por outro lado, também compreendo ver uma pessoa a comer salada russa e pensar, pronto, acabou-se para si,
Sim, não dá mais. Está expulsa deste festival. Por amor de Deus. Portanto, eu não sei bem o que é que achar, percebem? Porque por um lado percebo a organização ficar chateada, por outro lado não percebo, porque a partir do momento em que tens lá uma salada russa, claramente foi a mãe de alguém que fez e tiveram que pôr lá para ser simpáticos ou uma coisa qualquer. Eu gosto de salada russa, atenção. Eu não. Sério? Sim, no verão, mas não no festival. Com o Imperial. Imagina, eu como salada russa tipo 2 vezes por ano. Eu como salada russa se me obrigarem. Fogo. Porra, que grande merda. Não, mas tipo, se for a casa de alguém é salada russa, não odeio, mas não é uma coisa que eu escolha no restaurante. Se me obrigarem. Deixa-me só ouvir o Zé Pedro Silva. Tipo quando é filetes de pescada com salada russa. Bom, não! Claro que sim. Arroz, sempre arroz. Zé Pedro Silva, podes dar alguma clareza preciso. sobre conselhos gastronómicos, mas queria saber, tu que de certeza já tiveste, não só no Rock in Rio, como mamar croquetes na área VIP, garantidamente. Questões gastronómicas, é só para dizer que a salada russa, por questões óbvias, mudou de nome para salada de batata. Sabes que na Rússia não se diz salada russa, José Pedro Silva. Pois. Diz-se salada Olivier, que foi o senhor que inventou. Os franceses vieram cá inventar francesinhas e para os gajos, pumba, maionese com legumes que até se fodem. Como qualquer coisa com maionese. Agora, eu devo dizer sobre este caso que eu não fazia ideia de nada. Eu até acho que as primeiras coisas que vi foi o tweet da Maria Escaja, que se identificava como segura depois de comer um croquete no Rock in Rio, e eu não sabia de história nenhuma e genuinamente achei que era um caso de intoxicação alimentar. Ouvia falar dos croquetes, e como sabem, até vos fui perguntar no grupo o que é que se passava, e que desde já agradeço porque ninguém me respondeu. Eu estava a dormir. Tu disseste logo que já sabia. Em 20 minutos também. Não, depois Mas eram 11 da noite, segunda-feira, eu estava a dormir. Pronto, mas a questão é esta. Eu também abomino tendas e zonas VIPs, não necessariamente, e como seria de esperar pelas razões da Maria Escaja, mas porque as áreas VIPs e as tendas VIPs e tudo isso são, na verdade, áreas pseudo-VIPs e mais de penetras. Nós temos que nos lembrar que o nosso socialite mais conhecido é José Castelo Branco, portanto isto é um país que a este nível de facto é muito pobrezinho, e eu não sou, por exemplo, não sou nada contra zonas reservadas, isso é uma coisa diferente, mas reservadas para nós e para os nossos amigos. Agora aquela coisa do VIP, cada croquete que seja proibido, cada expulsão que seja feita, é tudo bom, porque aquelas tendas era para deitar abaixo. É uma bonito tremenda e, como digo, 80% são penetras. Ou mais, devo dizer. 98, pronto. É que falam com o outro que consegue, não sei o que mais, sim. Tem um amigo, do filho do patrocinador e não sei o que mais. Portanto, é preciso de uma pobreza de espírito. Para atender VIP só para ter pulseira. Portanto, tudo o que lhes possa acontecer de mal, e aqui estou a brincar naturalmente que eu não desejo mal a ninguém, mas são sempre boas notícias, portanto achei a história ótima. Só para terminar, a SIC proibiu toda a gente das suas equipas de roubarem comida. Eu penso que foi por isso que aquele jornalista que tu há pouco referiste, José Paiva, estava nervoso, completamente desvairado de fome, e começou a perder o juízo. E arriou então naqueles putos que depois veio a dizer que eram árabes. Sim, e depois que ia ao hospital ia ser operado e depois aparecer. Pá, essa história é terrível. É que ele arriou mesmo nos miúdos. O eu não vi ainda. Tipo... Não, o vídeo é claríssimo. E ele diz também a seguir: levaram um presente de Portugal. Exato, levaram um presente de Portugal. Exatamente. Mas exatamente. Ele diz que levaram um presente. Vê-se o pontapé e assim que faz uma reportagem inteira a dizer que o repórter é que foi a clínica. É fake news, não é? Mesmo à Fox News. Isto é uma manipulação. Vou alegar o silêncio do Dr. Lacerda Salles. Não, é que ainda há pouco tempo estávamos a queixar do André Ventura e do Expresso e daquilo do imigrante, e agora assim que fez exatamente a mesma coisa. Claro que são coisas com gravidade diferente, mas deixa de ser manipulação. Não é? Estás a perder valores. Desculpa lá, uma direção tinha que imediatamente. Eu não digo que o homem tenha que ser despedido, não é essa a gravidade. Agora, por uma questão de respeito por valores, uma estação tinha que mandar, obviamente, para Portugal, para dizer: este homem cometeu um erro, pronto, agora fica aqui, sai do... Porque não se pode virar-se para trás e arriar nas pessoas, que toda a gente sabe que nos diretos de futebol
Estes palhaços agora, então vamos andar todos à porrada. Isto é, ainda no desporto, o fair play e tudo isso. Portanto, assim que em vez de mentir que foi o que fez, pegava nele, mandava para Lisboa, não é despedir, não é nada, nem suspensão, né? Mas tinha que me dar ali um sinal. Só que os valores foram todos com os porcos, pá. Muito bem, os valores foram com os porcos e nós vamos olhar para a reflexão. Vamos refletir. Ora bem, vamos lá falar de António Costa, o próximo presidente do Conselho Europeu, não sabemos, Joné. Isto porque esta terça-feira António Costa citou Cavaco Silva e disse: deixe o Conselho Europeu trabalhar. Isto porquê? Porque os líderes europeus não chegaram a acordo e, portanto... Trabalhar, aquilo é só jantar. Exato. Malandros. António Costa ainda não tem, de facto, o lugar garantido. E, portanto, só... Provavelmente... Como atempadamente João Maria Joné avisou. Ora bem, só no próximo dia 27 e 28 de junho é que possivelmente o nosso ex-primeiro-ministro saberá se afinal vai ou não. Então passamos semanas a dizer que não. Costa está garantidíssimo no Conselho Europeu para de repente, afinal se calhar não. O que é que se passou? Coitado do homem, até me dá pena. Isto no fundo é que ninguém percebe nada do assunto, não é? Porque, como os nossos ouvintes foram atempadamente avisados, estas coisas não estão fechadas até ao dia em que estão fechadas. E como há muitas incertezas neste processo, como é que o PPE ia interpretar os resultados das europeias, visto que conseguiu ganhar eurodeputados e os outros partidos da grande coligação de liberais e sociais-democratas com o PPE perderam força. Outra, como é que se ia jogar a possibilidade da Ursula von der Leyen, que só passou por 9 votos na última vez, e a coligação que a apoiou perdeu 13, 17, 30, 27 eurodeputados. Como é que ia passar agora? Tudo isto eram questões que criavam incerteza, porque o PPE ia querer ser valorizado. Depois ainda tinhas a coisa esta, de que nas últimas eleições, para quebrar o problema A3 dos liberais quererem ter muito voto na matéria, porque tem o presidente francês, houve o Banco Central Europeu para desempatar. Portanto, deu-se o Banco Central Europeu ao PPE e aquilo amenizou um bocadinho as preocupações do PPE. Ora, o Banco Central Europeu tem um mandato de 8 anos, portanto agora não dá para dar. Foi só uma coincidência de datas na altura. O PPE quer mais. E o mais quer mais, e isto pode ser o segundo mandato, não é? E agora o mais é a segunda parte do mandato, ou o segundo mandato, coisa que costuma ser revalidada e se calhar não vai ser. Levantou-se também... Claramente o PPE está a negociar, porque o Donald Tusk entra, ainda por cima um ex-presidente do Conselho Europeu entra e diz: este senhor ainda está a ser investigado, não sei o quê. Estão a lançar o nome do Enrico Letta, que é também um ex-primeiro-ministro socialista, mas de Itália, do Partido Democrático. Há aqui negociação que pode querer dizer duas coisas. Ou o António Costa de facto consegue isto, ou não é o António Costa durante metade do mandato, ou isto ou vai para um socialista diferente, ou partem dois com outro socialista, ou ainda tens aqui a hipótese de haver uma pessoa neutra. E devemos estar preocupados tipo Draghi, com a possibilidade dele não ser de facto o próximo presidente? Ou não? Ou faz parte? Faz parte. São negociações difíceis. Ele está obviamente bem posicionado, é uma pessoa que se dá bem com toda a gente. Um presidente do Conselho Europeu é fundamentalmente... É bom olhar para ele como olhamos para o nosso Presidente da República. Um RP. Sim, é um mestre de cerimónias daquilo e uma pessoa que dá uma visão. E há a ideia de querer ser um representante externo ou não, mas aquilo é difícil de definir, até pela maneira como a Comissão está a tomar conta da política externa da União. O meu amigo João Diogo Barbosa dizia que partir em dois o mandato e tirar força ao Presidente do Conselho Europeu seria uma maneira de evitar um Sofagate, como houve na Turquia. Certo. Porque, de facto, há uma indefinição em relação ao poder dos cargos que, se calhar, valia a pena pensar um bocadinho. Agora, obviamente não era o plano do António Costa, não é o plano de Portugal, como o Primeiro-Ministro já disse. E é um bom emprego, são 30 e tal mil euros por mês, 30 e tal, mais outras regalias. Agora acho que iria ganhar 4 vezes mais do que ganhou como Primeiro-Ministro, que isso é um bocadinho deprimente para Primeiros-Ministros em Portugal, mas já falámos sobre isso. Só 4?
Acho que ou 4 ou 3 vezes, é entre 3 ou já te confirmo, mas... É 32 mil euros, o Primeiro-Ministro ganha para aí 6, portanto é mais, bem mais de 4. Então fizeram mal as contas. São 5 e tal. Euros, Conselho Europeu. Mas sim, eu vou já confirmar. Mas sim, ganha-se bem nos cargos internacionais, isso faz parte da lógica de ter risco elevado e ter equipas muito grandes e seria certamente um cargo prestigiante para Portugal, até mais prestigiante ou pelo menos com mais efeitos práticos do que o que há agora nas Nações Unidas, pelo menos para nós, e se calhar menos amarrado que o que Durão Barroso teve, menos dependente dos países grandes e com mais possibilidade de falar abertamente. Agora, António Costa também não terá um espírito de querer... Tem uma postura uma posição histórica em relação à União Europeia de reforma, mas não quererá também ser arriscar-se muito e ser muito divisivo enquanto Presidente do Conselho, porque não tem sido essa a prática, ele não tem esse perfil. Zé Pedro Silva, eu sei que tinha dito que íamos falar primeiro do Conselho de Estado, eu não me esqueci, mas as notas... Conselho é ligeiramente mais... Sim, este Conselho é isso mesmo, mas o Johnny tinha falado da Operação Influencer, podes falar um bocadinho disso também, apaziguou-se um pouco. Isso não me aconteceu a mim na semana passada. A operação, mas é uma palavra difícil. A Operação Influencer, entretanto, fui lendo alguns artigos nos jornais portugueses que dizem, de facto, os líderes europeus estão um bocadinho preocupados com o que pode sair daqui. Achas que isso pode ser um assinar de cruz de António Costa e não conseguir o lugar, ou ele vai conseguir? Porque ele é tão hábil, quer dizer, não é ele que vai negociar, mas ele é tão hábil a negociar tanta coisa que vai ficar como Presidente do Conselho Europeu. Nós mais à frente ainda vamos à questão da justiça, não é? Uhum. Pronto, só para perceber como é que... Das escutas. Sim. Respondendo à tua pergunta, eu acho que sim. Acho que afeta, acho que é um problema. Eu não vejo minimamente este cargo, ou por outra, não consigo aderir àquela ideia de que se é português temos que defender. Acho que sempre houve este acordo de cavalheiros para todos os cargos, mas eu não sei se é boa política. Nós devemos pensar, mesmo que seja mais executivo, mesmo que seja mais cerimonioso, nós temos sempre que pensar nas pessoas que estão talhadas para aquilo, que têm as competências certas, que têm a imagem certa, que têm, enfim, também outras competências ao nível da diplomacia, e aí Costa talvez tenha alguns pontos, mas depois tem o outro, e a ideia de que é português, temos todos que o apoiar, eu sei, quer dizer, eu espero que não apoiem o outro, porque a França, os gregos, houve algo. Atenção que nós temos de ter noção que não é assim há tanto tempo que as presidências são permanentes, portanto nós já tivemos muitos portugueses, mas nas presidências rotativas, chefes de governo, neste cargo, e eu não sei até que ponto é que não funcionavam bem as rotativas, mas enfim, nunca mais saímos daí com esta discussão. A minha questão relativamente a Costa, as rotativas ainda existem, tem esse... só tem quais rotativas? Ainda há a presidência rotativa do... ou seja, as duas figuras existem em simultâneo. Certo. Mas eu estou a dizer o cargo de Presidente do Conselho Europeu, ao qual se candidata Costa, é um cargo permanente. É verdade, mas há presidências rotativas do Conselho Europeu na mesma. Claro, sim, isso continua a existir, sim, certo. Mas arranjaram este Cicerone em 2009. No Tratado de Lisboa? Não interessa. Exatamente, Tratado de Lisboa, com o Sócrates. Portanto, passou a existir este Cicerone, enfim, que é uma figura que está permanentemente e não por inerência de nenhum outro cargo nacional naquelas funções. Mas a questão quanto a Costa é que afeta sempre a questão judicial, afeta porque numa altura em que, e pode ser uma injustiça, porque nós temos muitas dúvidas sobre os tais indícios fortes de tudo o que está a passar, lá está, quando falarmos mais à frente vamos discutir isso, mas aqui temos que analisar objetivamente, não nos interessa aqui saber se há motivo, se não há motivo. A verdade é que existe o processo, a verdade é que existe a suspeita, e mesmo não seja direcionada a António Costa, é ao seu governo,
Quando António Costa sai, a notícia do Financial Times era o primeiro-ministro demite-se depois de acusações de... Depois há esta questão todos os termos jurídicos, é acusação, se não é, não há arguidos lá fora, nós temos arguidos, mas a notícia era por acusações de corrupção. Portanto, ninguém pode dizer que isto não afeta, sobretudo numa altura em que a Europa está tomada pelo populismo, pela ameaça, enfim, não se concretizou tanto quanto poderia, mas que vai se concretizando. E, portanto, qualquer cargo que seja dado a quem possa ter uma notícia destas, insisto, mais injusta, menos injusta, é incontornável dizermos que isto é um capa, é incontornável dizermos que isto é um problema. Portanto, e depois também há questões a nível político, mas para não me alongar não vou por aí. A minha questão é esta, não vejo nada destes cargos, nem este nem nenhum outro, não interessa nada à nacionalidade, ninguém sabe qual era a nacionalidade de Kofi Annan quando estava à frente das Nações Unidas. O mérito é das pessoas que lá estão e da forma como esse por acaso acho que toda a gente sabia. Tipo, do quem? Foi bastante tema o facto do Kofi Annan. O Kofi Annan? Sim. Então quando saís aí do prédio vais à rua e pergunta qual é a nacionalidade do Kofi Annan. Alguém sabe? É o TPC. Ok. Então como as pessoas não sabem, não interessa. Não interessa. Não é questão de não interessar. Não pode. Vou perguntar qual é a do Boutros Ghali também. Também não foi interessante. E do Ban Ki-moon. Ninguém sabe, nem ninguém. A questão é a nacionalidade usada como argumento para eu vou votar neste porque ele é do meu país. Eu acho que isto não faz sentido. Se eu entendesse agora que havia um candidato espanhol, italiano, francês que reunia mais competências, mais qualidades para o cargo, tenho imensa pena relativamente a António Costa. Se calhar para cargos simbólicos vale a pena o simbolismo ou não? Mas é o que eu estou a dizer, tu podes encontrar mais simbolismo num candidato que não é da tua nacionalidade. Repara, esta coisa de escolher pessoas, estas coisas de escolher pessoas dos próprios países é quase como ao compadrio. Ou seja, vou lá é quase como uma área VIP. Ele vai-nos chafar ali umas coisas, quando muitas vezes até funciona ao contrário. Maria, era importante termos um símbolo português no Conselho Europeu? Eu, por acaso, acho que esta vontade de ter António Costa no Conselho Europeu parece um bocado o euro também. Vamos ganhar. Costa. Ele o Tuga. Acho que seria bom para ele. Não acho que a Operação Influencer vai ter esse impacto todo nesta questão, na medida em que continuo a achar que a montanha vai parir num ratinho. Mas... Isto é das tuas conversas com Donald Tusk, pessoa com quem tu costumas corresponder no WhatsApp. Não era para contares aqui. Falamos imenso. Por que vocês hoje estão todos a falar muito baixinho? Era só para... Podem falar mais alto. Não tenho medo, sim. É porque eu já não só tenho medo. Repara, eu só tenho força para este tom. Ok. Eles depois aumentam o volume. Mais alto que isto, desmaio. Não dá. Mas então, não te interessa muito? Acho que é um bocadinho clubite, mas é uma coisa muito portuguesa, não é? Que é sempre claro. Pôr um português em qualquer sítio. E temos, de facto, é um facto. Temos portugueses em vários sítios. Exportamos muito por aí. Mas divirto-me. Olha, divirto-me. É uma coisa que me diverte. Ver a vontade e a especulação e a quase certeza que ele está lá e depois, ups, final. Mas às vezes para um país pequeno como Portugal é bom ter estas pessoas nestes cargos, não é? Nós vivemos muito da soft power. Certo. Continuo a achar tipo... fui a Bucareste e encontrei um pastel de nata. Aqui um Tuga. Parece-me um bocadinho o mesmo. Ou seja, não para toda a gente, mas assim a maioria da opinião é tipo, vamos pôr ali o Costa. Estás a dizer que o António Costa sabe a pastel de nata? Não sei, nunca provei. Muito bem. É com esta informação que avançamos para o próximo tema. João Maria Joné, foram reveladas, ou ouvi dizer, que saíram algumas escutas. Uma delas apanha António Costa a ligar a João Galamba
e a dizer que, tenho aqui a frase, se isto se torna num inferno, é ela ou nós, é a antiga CEO da TAP, que eu não vou dizer o nome porque o nome da senhora era muito complicado. Sabes o nome? Não. Christine Wormier. É isso, estás a ver, tu és uma pessoa mesmo inteligente. Ora bem, a pergunta é muito simples, porque entretanto o Ministério Público abriu uma investigação, a fugas de informação, tivemos aqui um tal manifesto de 50 ou de 50 personalidades, não é? Tu vais-me falar um bocadinho melhor sobre isso, e nós, parece um bocadinho... Somos 100. São 100, exatamente. Por isso é que eu lá estou. Se nós não andamos sempre um bocadinho de pescadinho rabo na boca com estas conversas do segredo de justiça, das escutas, parece que estamos sempre a viver o mesmo episódio quando apanhamos estas escutas. Isto faz sentido ir parar aos jornais ou já era tempo de acabarmos com isto? Era tempo de nos escandalizar. O manifesto é para isso, exige um sobressalto cívico para que as pessoas deixem de, não é pescadinha de rabo na boca, é deixar isto normal. Não é normal que uma conversa que não tem qualquer relevância criminal, não é? Eles não estão a discutir nada que seja ilegal, estão a discutir política, tenha sido transcrita, porque as conversas não têm que ser transcritas se não tiverem relevância para o caso, tenha sido entregue a um jornal e tenha sido libertada numa altura em que esta pessoa está a concorrer a um cargo. Isto é tudo o que está de mal com o nosso sistema de justiça e com o nosso ecossistema de comunicação social. E que é que depois não há consequências para os órgãos de comunicação social que contribuem para violar o segredo de justiça, não há consequências para os procuradores que libertam esta informação e as dão a jornalistas. E já era a altura de nos queixarmos um bocadinho disto. O manifesto tem um bocadinho essa lógica. Foram uma série de pessoas do PS, do PSD. Mas esses manifestos têm algum poder? De vez em quando lançam-se manifestos. Fizemos uma reunião na segunda-feira de discussão entre os membros do manifesto. Era um manifesto que ia do Garcia Pereira ao Diogo Feio. E havia croquetes? Não havia croquetes. Tinha forte abrangência política e ideológica, acho eu. Tem muitas pessoas da sociedade civil. Não tem políticos no ativo por regra, por decisão. E, de facto, é interessante ver que não é um manifesto. Foi um manifesto que depois foi uma audiência com o Presidente da República, uma audiência com o Primeiro-Ministro, uma audiência ontem com o líder da oposição. Não é só um textinho bonito. Comunicados cada vez que estas coisas acontecem. O manifesto fez sair um comunicado ontem sobre estas escutas, porque isto está na altura de nós começarmos a achar isto inaceitável. Que se use os meios da justiça para espiar pessoas, que é o que aconteceu com o João Galamba, de 4 anos a ser escutado, não é outra coisa que não é isso. E que se use os meios depois do que se recolheu na justiça para andar a fazer capas de jornais e especulações e reportagens da TVI cheias de ângulos e malas de dinheiro em cima das mesas meio escuras e não sei o quê. São todos uns bandidos, são todos uns bandidos e uns aldrabões. E pronto, e acho que este é daqueles espaços em que se deve falar desempoeiradamente das coisas e dizer que a Sandra Felgueiras podia consultar um psicólogo por causa do que aconteceu à mãe dela, em vez de querer ir vingar-se de todos os políticos portugueses à face da terra, particularmente os do PS. E também... Mas a mãe dela se embarcou... Olha, lá está. Ou não? Não sei como é que é da condenação ou não, mas o que eu sei é que ela ficou muito chateada do PS não a ter protegido e a filha dela agora vinga-se em toda a gente. É uma coisa quase de filme de vingança, não é? V for Vendetta. Isto é uma canseira. É o Kill Bill cá do sítio. É uma canseira porque políticos corruptos há, claro que há. Pessoas que abusam do sistema em todos os níveis do sistema. É para combater, é para haver uma justiça forte e célere e eficaz para combater essas questões. Nunca as vão erradicar, não se erradica crime, diminui-se substancialmente, mas há sempre pessoas que por uma razão ou por outra acabam por cometer crimes. E esta conversa de que está tudo mal e que havia soluções perfeitas e que se acabava com a corrupção, que é a conversa do Chega, é uma conversa que aparentemente tem muita tração dentro do Ministério Público, dentro daqueles justiceiros que para lá andam, e que eu acho que era importante dar um bocadinho, levar um bocadinho a luta a esta gente e criar algum escrutínio, porque o Ministério Público e a Justiça são a única coisa que não são escrutinadas. Como é que é possível tu teres estas
fugas de segredo de justiça, que são violações da lei claras, e o que tu fazes é, espera aí, deixa-me fazer aqui um inquérito interno. Tu nunca sabes o que é que dá sequer. Como é que não há como é que a Procuradora-Geral da República, se a Procuradora-Geral da República tivesse um bocadinho de vergonha na cara, cada vez que havia uma fuga de segredo de justiça, ela vinha pedir desculpa ou fazer um comunicado a dizer vou abrir um inquérito e saem os resultados no dia não sei o quê e eu já vos digo o que é que isto é. Porque não é difícil tu saberes quem é que entrou num sistema, quem é que acedeu, quem é que tirou certas informações. E é de facto preocupante que isto continue a acontecer, e é preocupante que isto continue a acontecer e que muita gente não acha isto um problema. O Presidente da República não acha isto um problema suficiente para fazer alguma coisa sobre isto. O Primeiro-Ministro acha que o principal problema da justiça é a luta contra a corrupção, quando é este. E pronto, tenho alguma falta de esperança que isto dê alguma coisa, mas que o manifesto é mais do que um textinho, é. Zé Pedro Silva, creio que há bocadinho estavas em mute, mas já podes acrescentar o que querias dizer há uns minutos, mas perguntar-te efetivamente quem é que beneficia com este leak de escutas que depois saem nos jornais. Eu sei que poderás dizer que são os jornais, efetivamente sim, com mais cliques e com mais público, mas que mãozinha é que está aqui por trás a fazer parceria com o Ministério Público de vazar estas informações que provavelmente, me dirás tu, não deveriam ser públicas. Estas conversas, no fundo. Eu não posso concordar com as escutas, como é mais evidente, mas se calhar o ângulo não é o mesmo da maioria dos comentários que eu tenho encontrado, por uma razão muito simples. Eu acho que a imprensa, este é o papel dela. Isto parece absurdo, temos que dizer. Para mim o problema está lá atrás, é anterior. E eu digo há 500 anos que por outra, defendo, é a minha convicção, há 500 anos, que é o nosso maior problema, é a justiça. E que afeta todos os outros. A economia, quando nós pensamos... Portugal é um país muito fraco em termos económicos, vai melhorando, mas ainda é a indústria, temos muito pouca indústria, sempre temos estas discussões e não nos apercebemos que, por mais fundos comunitários, por mais empreendedorismo, as coisas não resultam num país que é uma bandalheira. E, portanto, nunca termos atacado há anos, porque o problema não é de agora, o problema que temos na justiça, estamos agora a ver o resultado se calhar com mais dramatismo do que tendo tratado dele mais cedo. Ora bem. Relativamente às escutas, como digo, a imprensa em países livres faz isto, anda à procura. A minha questão, e por isso é que eu digo que o ângulo é diferente, é que estas conversas não deviam sequer existir em processo. Porque eu agora não sei se foi o Ministério Público que deu aos jornalistas, se foi quem foi. O processo já pode ser consultado pelos intervenientes. Eu não sei se não foi um interveniente que foi com a James Bond, com uma coisa qualquer, e levou lá dentro do processo, eu não faço ideia o que foi. O que eu sei. Mas sabes de partida que transcreveram isto. Mas, e não deviam ter transcrito isto. Exato, não, isto não devia ir a processo. É isso? É um completo absurdo. A conversa de um primeiro-ministro com um ministro estar num processo. Nós, gostando ou não do que Costa disse sobre a CIA ou da TAP, é o trabalho dele, é o que ele está. Nós depois votamos ou não. Eu não posso estar a ouvir. Eu ontem perguntava quem é que está a ser escutado no governo atual para, quando eles saírem do poder, irmos ouvir tudo. Para ver se concordamos, se não concordamos, continuamos a votar na AD, porque eu vou ter que ouvir os telefonemas deles. Portanto, o meu ponto é este. Eu não critico os jornalistas, a imprensa e as divulgações. Eu tenho que criticar o Estado, porque isto não tinha que estar no papel, isto não tinha que estar no processo. Não há matéria ali. Mas é jornalismo preguiçoso também. Esta coisa não é jornalismo preguiçoso. Eu não posso estar a criticar. É jornalismo tabloide. Atrás. Repara, eu não sei se eu posso na escolha que eles fazem do que sai e que não sai, eu posso perceber isso, mas entre o tabloide e aquele que está combinado e então não mostra e depois estas coisas só circulam entre grupos de WhatsApp, olha, em tendas VIPs, eu prefiro que isto, olha, que saia, até porque vamos lá ver uma coisa, nós sabemos que este processo, uma vez que a justiça, em vez de haver segredo de justiça em Portugal, há uma coisa que é uma justiça secreta. E uma coisa é uma virtude, a outra é um grande defeito. Nós sabemos que este processo não tem indícios fortes. Porquê?
é justamente graças às tais divulgações. Se nós conseguimos ter uma lei... Porque reparem uma coisa, se não tivesse saído nada, claro, nós podíamos estar a achar neste momento que havia um caso de corrupção ultra grave no governo anterior. Tínhamos tido zero divulgações, zero fuga de informação. Não caído o governo anterior. Portanto, a questão é simples. Estas divulgações têm permitido demonstrar, pela pior porta, é evidente, mas que não há indícios fortes. Sim, a questão não é a divulgação, é o tratamento dessa informação, talvez. Quem diz divulgações diz buscas, e sem buscas não caiu ao governo, pá. Como? Quem diz divulgações diz buscas, e buscas em que avisas a comunicação social. E são buscas em que avisas a comunicação social antes de dizer, é exatamente o mesmo problema. E sem isso também não caía governo nenhum. Se em vez do Ministério Público fazer buscas para ir para a televisão, mandasse um pedido ao gabinete do Primeiro-Ministro a dizer faculte-me estes documentos, faz favor, e não dissesse às televisões, se calhar ainda não tinha caído governo nenhum, não é? Claro. Uma coisa, as diligências, há duas entidades aqui, uma é a Justiça, outra é a imprensa. É evidente que nós sabemos que eles comunicam, e por isso é que depende das pessoas da imprensa que estiveres a falar, se não são a mesma entidade. Não, mas a questão é, tu não podes, quando eu digo que o problema está na Justiça, tem que separar isso tudo das divulgações por uma razão muito simples. As diligências que foram levadas a cabo naquele dia 7 de novembro, as buscas naqueles sítios todos, a detenção de 3 pessoas, isso não tem nada a ver com divulgações. E, portanto, um governo, qualquer governo, em teoria, caía. Claro que não! Então, se calhar, tem a ver com divulgações, porque foram para mediatizar. Não. É isso que eu estou a dizer. Jónia, não estás a perceber o meu ponto. Eu estou a dizer que a Justiça está a falhar. A divulgação é uma consequência, é um probleminha dentro de um problemão. Ou seja, tu tiveste, repara uma coisa, a Justiça, o Estado de Direito, neste caso, que é representada pelo Ministério Público, investigou um governante durante 4 anos. No decurso dessa investigação, escutou um governo, porque até escutava o Primeiro-Ministro, e o Primeiro-Ministro fala com o seu Ministro sobre, se calhar, outros assuntos. Portanto, escutou um governo durante 4 anos. Não tem indícios fortes. Põe tudo no papel. No dia 7 de novembro, manda pontapés em portas de casas, leva pessoas detidas e constitui arguidos. Este é o problema. Repara, eu não posso dizer, não, o problema está na divulgação. A divulgação é que lixou isto tudo. Não! O que lixou isto tudo foi um poder que não é escrutinado do Ministério Público, que está acima do poder político, que o domina, que o controla. Se for preciso, manda este governo também abaixo, escolhe o próximo, e isto é que temos que atacar. A imprensa divulgar coisas que vai conseguir saber, isso é o que acontece em todas as democracias, porque a imprensa livre vai buscar estas informações. Sim, até porque o Ministério Público também controla o que divulga, não é? O Ministério Público, mas eu não sei se foi o Ministério Público, claro que sim, não é? Mas eu neste caso não sei se foi o Ministério Público, eu não sei se foi um advogado. Certo. Eu não faço ideia de nada. Foi aberto agora um inquérito. O que eu digo é que o problema é original. Isto não tinha que estar escrito. Aquelas diligências não tinham que ter sido levadas a cabo. Não há nenhuma razão para aquele ministro ter sido constituído arguido. Não há nenhuma razão para aqueles 3 terem sido detidos. Isto é o que nós sabemos. E este é o problema. Aparecer nos jornais estas fofocas, isto não deixa de ser um problema. Mas não é o problema principal. E se nós não atacarmos o principal, isto é Maria, qual é então o problema principal de todo este caso nas fugas de informação? É o que o Zé Pedro Silva diz, um problema mais original de início de base da Justiça, ou é esta divulgação, entre outras coisas que o Joana estava a falar? Eu acho que são vários. Em primeiro lugar, não faz-me alguma confusão, como assim, 4 anos de escuta, é basicamente, és eleito e começam imediatamente as escutas, não é? O Galamba foi ministro durante 2 anos? Por aí, sim. E estava a ser escutado há 4. Isso faz-me alguma confusão, que a ideia de estar 4 anos sem direito à privacidade, e com que base, com que indícios. Acho que há uma leveza na forma como se fazem escutas, que me deixa um bocadinho preocupada com a privacidade de todos nós, não é? Qualquer um de nós pode estar sob escuta durante anos e anos e anos e não saber. Parece-me... Para nós também é indiferente, nós vamos para aqui e dizemos tudo o que achamos. Claro. Portanto, se eles quisessem também... Agora, podiam perfeitamente pôr escutas nas salas VIP. Podiam, e se calhar evitava-se a expulsão de algumas pessoas. Acho que
as escutas, quando são divulgadas, e isso então acho perigosíssimo, até porque é muito fácil descontextualizar uma escuta, não é? Muito fácil cortar os bocadinhos que interessam para provocar uma reação ou uma emoção, lá está, como as peças da TVI, com as malas e tudo escuro. É muito fácil fazer isso, não é? Isso viu-se, vai-se vendo ao longo dos tempos, mesmo quando foram as escutas de José Sócrates. Houve pessoas que foram vilipendiadas por órgãos de comunicação social como o Correio da Manhã à conta das escutas, que estavam completamente descontextualizadas e das quais se faz o que se quiser para fazer uma notícia. E a facilidade com que se expõem conversas privadas, e acho ainda pior do que uma pessoa estar a ser escutada durante 4 anos, é expor-se a essas conversas sem qualquer pudor. Assim, todos somos passíveis de estar a ser escutados, mas a ideia de que qualquer coisa que eu diga um dia pode ir parar ao telejornal fora de contexto, uma conversa privada que eu não sabia que alguém estava a ouvir, eu acho isto uma devassa brutal da vida privada, não é? Quantas conversas não terão ouvido naqueles 4 anos e, enfim... E proíbe-se as escutas ou controla-se? Eu não acho que se deva proibir as escutas, atenção, acho que são um mecanismo importante. Agora, acho que está um bocadinho ao desbarato. E a violação do segredo de justiça, já aqui falei sobre a minha opinião sobre isso. Acho que o segredo de justiça é importantíssimo, acho que caiu um governo por não ser respeitado. E esta mediatização de todos os processos judiciais que envolvem altos dirigentes sem qualquer certeza e quase nenhuma prova e caem governos desta forma, acho bastante prejudicial à democracia. Acho que é uma forma de controlar a democracia e com isso eu não posso concordar. Ora bem, quer dizer, não resolvemos nada da justiça portuguesa, mas vamos olhar finalmente para o Conselho de Estado, isto porque Pedro Nuno Santos, André Ventura, Carlos Moedas, Bárbara Guimarães, Sónia Tavares vão integrar o Conselho de Estado. Algum destes nomes é mentira, Joné. Qual dos teus é o preferido? Até imagino quem é que vais dizer. Estás-te a rir? Também eu. Eu não disse isto para te rires. Isso é muito sério. Eu não disse isto para te rires. Isto não era para rir. É uma pena que se tenha instituído esta coisa dos pesos parlamentares relativos garantirem os cargos às pessoas. Foi claramente instituída pelo Centrão para o Centrão, mas eventualmente podia-se considerar que quando se nomeiam pessoas, o Parlamento podia votá-las individualmente e decidir se gosta delas ou não, em vez de decidir se é tradicional a pessoa indicada pelo número X de deputados ir para o sítio ou não. Isto era a minha posição em relação ao Presidente da Assembleia da República e Vice-Presidentes, e é a minha posição em relação ao Conselho de Estado. Tenho pena que me metam para lá o André Ventura, sendo que não tenho medo nenhum que ele vá abandalhar aquilo, porque ele, como bom populista, é um aldrabão e, portanto, é sempre o camaleão que é preciso ser em cada sala. E, portanto, há de ser muito agradável para o Dr. Balsemão quando lá estiver e não chamar nomes a ninguém. E Carlos Moedas não se vai enganar no nome de ninguém? Porquê que sabia de enganar no nome de alguém? Que enganou-se no jogador do Sporting. Ainda não lhe perdoaste? Não, se enganou no nome dele. Leu o nome dele no original escocês. Olha, visto agora não interessa, mas eu conheci a pessoa, por interposta a pessoa que escreveu o texto. Como assim? Foi o Carlos Moedas que escreveu aquele texto? Foi, claro que foi. Aliás, fica mal a essa pessoa andar a dizer que... Eu não vou revelar, mas não foi essa pessoa que... Bem, enfim, não interessa. Fica mal a essa pessoa, se fizeste o trabalho dessa pessoa, Henrique. Neste momento vamos esperar que ninguém veja, até porque eu gosto dele e não quero que nada de mal lhe aconteça. Mas já tínhamos dito, vá, bora. Mas sim... Acho curiosa esta postura, já estou a senti-la nos bastidores há algum tempo, esta postura da direção do PSD de querer empurrar o Carlos Moedas para senador, tipo, já está bom, agora Conselho de Estado, se calhar ainda vais ser candidato presidencial, ok? Desde que não me metas aqui para ser candidato a primeiro-ministro, que isso agora estou eu, está ótimo. E eu acho isso cómico, porque de facto mostra que esta é uma direção do PSD muito insegura, sempre foi, muito conspirativa, muito com medo da própria sombra,
Nós já esquecemos disso porque ele, entretanto, se tornou Primeiro-Ministro, mas a pessoa não muda e a postura é sempre a mesma. É os presidentes das distritais na lista das europeias para controlar o aparelho, é o Carlos Moedas mandado para o Conselho de Estado porque ainda ameaça não sei o que essas pessoas o percepcionarem muito como um eventual Primeiro-Ministro. Portanto, assim, passa já para a categoria de senador e se calhar fica arrumado assim. São sempre assim uns moves cómicos. Agora, não sei se querem ir para lá fazer um parlamento, mandar o Pedro Nuno e o André Ventura, não sei se querem ir para lá fazer um parlamento em miniatura. Se calhar o Luís Montenegro é que devia ter ido debater também com eles. Zé Pedro Silva, o Conselho de Estado está a transformar-se num mini-parlamento. Isto faz sentido, ter estes nomes todos? Eu não tenho grande interesse no Conselho de Estado. O Conselho de Estado é um órgão consultivo, recentemente ganhou alguns poderes, mas poderes de Lana Caprina, não interessa a ninguém, é um órgão meramente consultivo. O nosso Presidente é atual, é alguém que não ouve ninguém e ele decide, ou por outra fins, não é? Eu acho que as reuniões do Conselho de Estado, São Marcelo senta-se lá na cabeceira da mesa e diz: fala então aqui para a minha mão. E as pessoas estão ali a falar durante meia hora, uma hora para a mão, e depois então vale. Sabes que as pessoas mais velhas começam a ouvir pior e isso fica-te mal esses comentários. Sim, mas estás-te a referir a quem? Ao Presidente da República, estás a dizer que ele não ouve? Não, mas ouve a mão. Quando ficar surdo, eu também vou estar cá para gozar contigo. Eu devo-te dizer que a audição deve ser o menor problema em Marcelo Rebelo de Sousa. Mas isso era outra conversa. E portanto, acho que é daquelas coisas. Eu preocupa-me esse buraco que nós temos na nossa Constituição, na nossa lei fundamental. Se tivermos um dia um Presidente da República maluco, quer dizer, enfim, outro mais maluco, mais sério, nós não temos nenhum meio, o regime não consegue reagir a isto, portanto o poder é absoluto, pode dissolver parlamentos, pode criar governos, e não há nenhum escrutínio, lá está, relativamente ao Presidente da República, nem nenhum Senado, nem nenhum colégio, nem nenhuma maioria qualificada, nem sequer nenhuma unanimidade. Nada é possível contra um Presidente da República que frita pipoca. E, portanto, o Conselho de Estado é para inglês ver. É para um homem não estar só... Um homem ou uma mulher, claro. Não estar sozinho numa decisão. E, portanto, ouviu o Conselho de Estado. Sobre as pessoas, muito rapidamente. André Ventura e Pedro Nuno Santos não me interessa. Carlos Moedas, eu recomendo vivamente Carlos Moedas, que Carlos Moedas se empenhe um bocadinho mais no seu trabalho autárquico e que deixe de olhar tanto para os lados. Que em teoria, eu digo isto porque ele reage sempre muito mal a críticas e acha sempre que é tudo esquerdas, e mal é favor. Nesse aspecto está lixado. Eu seria um eleitor natural de Carlos Moedas, mas eu devo dizer-lhe que o trabalho dele até ao momento é terrível. Ele consegue lançar livros, nem a meio do mandato faz livros épicos de um trabalho histórico numa cidade, passa por ridículo. E, portanto, como ainda vai a tempo de corrigir e de se tornar um bom Presidente de Câmara, porque ele está a tempo de mudar e de se tornar um bom Presidente de Câmara, acho bem que acelera o passo, porque não é de facto o que se tem visto. Maria, para terminar, quem é que tu incluías mais neste Conselho de Estado? Só para ser um bocadinho mais divertido e picante. Eu não desejo a ninguém estar enfiado naquele ninho. Mas quero dizer... Imagina que tem muito bom catering. O tema 2 foi esse. Indico-te a ti, que é para depois trazeres para aqui a... Aí é fogo, ganda seca. Vês? Bem, Vês como não é bom? O pior. Vês como não é bom? Ok, pronto. Então já não quero ir. André Ventura entrar, pronto, olha, a democracia a funcionar. Achas que ele se vai portar bem? Acho porque porque não tem espinha dorsal e, portanto, vai sempre moldar só o que lhe interessa. Portanto, claro que se vai portar bem. E vai ser muito feliz ali a achar-se importante e a sentir-se importante. E concordo com o que o Zé Pedro disse sobre Carlos Moedas. Acho que Carlos Moedas está claramente a fazer o seu caminho para uma futura liderança do PSD e uma possível... um possível governo, mas acho que se devia preocupar um bocadinho mais com o que se passa em Lisboa. Está boa a cidade. Com a forma como gera as coisas. Está incrível. Qual é o mal da cidade?
Nenhum. As pessoas também estão com esta conversa, mas chega agora uma imagem da Clara Ferreira Alves. Estes lisboetas são as ervas daninhas e o turismo é que é a árvore. É verdade. Porra, isto é tudo gente que não anda 3 minutos em Lisboa, cara. Uma pessoa anda em Lisboa. Estás a brincar. Olha aqui, não se pode tocar no Moedas. O Moeda é o. Não se pode tocar no Moedas. Por amor de Deus, não é o Moedas nem bem Moedas. O que é que não se pode. Ai meu Deus, o meu Carlinhos. Por amor de Deus, digam lá, digam o que é que Lisboa tem de mal. Só uma lista de problemas, vá. Rápido, passemos rápido. É preciso saber uma única obra emblemática que não tenha sido do governo do executivo anterior, e eu sou insuspeito de defender Fernando Medina, que não podia com ele nem com molho de tomate. Isto então era lixo, e depois vem obras emblemáticas ao fim de 2 anos. As famosas casas que anda a entregar, que na verdade ele é que lançou um livro. Desculpa. Estamos a ouvi-lo mal outra vez. Uma coisa. O lixo, é uma cultura do ego brutal, e sempre que é criticado reage como um ofendidíssimo. Ai meu Deus, estou a criticar o Carlos Moedas. Por amor de Deus, a forma como gera a cidade, a forma como tenta ficar com os louros de montes de medidas que foram implementadas pelo governo anterior, a quantidade de coisas que não põe em prática, a quantidade de recomendações e moções da própria Assembleia Municipal que não são postas em prática, coisas como a Casa da Diversidade de Arroz, que era um projeto que estava implementado, que também não foi capaz de fazer. O próprio plano municipal para as pessoas em situação de sem-abrigo, se não fosse a oposição, era uma desgraça. Por oportunidade. Joana, então faz lá a defesa da honra, antes de eu ir outra vez ao Zé Pedro Silva. Não, é que esta conversa, para já, a conversa pessimista absoluta sobre Lisboa, eu acho que é uma canseira. Acho difícil alguém argumentar que a cidade alguma vez esteve melhor. E alguma vez esteve tão boa para se viver para tanta gente como está agora. Agora, se me querem dizer que... Está ótima para viver. Nunca teve melhor, já teve momentos de excesso de população em condições precárias e horríveis que neste momento não tem melhoramentos. Agora ninguém consegue viver nela. Tem melhoramentos a andar em todo o lado. Um exemplo, queremos pegar em coisas, esta anti-incumbência primária, que é sempre o gajo que está, é o pior gajo de sempre. Também havia coisas que não passavam com o Fernando Medina, também havia coisas que o Fernando Medina prometia e não cumpria. Também houve coisas que o António Costa inaugurou o túnel do Marquês e ninguém andou, ou melhor, toda a gente andou porque esta conversa, mas é uma conversa barata, pá. Isto faz parte da política, as pessoas conseguirem fazer umas coisas, não conseguirem fazer outras, que é péssimo. Uma gestão camarária que finalmente consegue um inventário que não havia, um inventário das casas que a Câmara tinha, não existia, que a partir daí consegue requalificar 800 casas no espaço de 2 anos com obras de 4 meses cada. Não é cá as grandes obras que o Zé Pedro está a falar, casas que a Câmara tinha, estavam paradas e agora estão lá pessoas a viver. Um programa de renda acessível que é o mais abrangente do país, também para garantir que mais pessoas podem viver na cidade. Vieram com a conversa, a cidade deu prejuízo porque se gastou um balúrdio em renda acessível, mas quando dá prejuízo para haver apoio social é uma treta. É sempre podes interromper se é sempre estas conversas de que ninguém está a dizer coisas. Então, e a descida do IRS? Sim, a descida do IRS, sabes quanto? Isso é que dá a facada maior no orçamento. Não deu nada a facada maior no orçamento, isso não é verdade. Não, então o buraco é porque deu rendas acessíveis. É 0,5. Se quiseram devolver IRS. É 0,5 o IRS. Sim, mas o impacto nas contas. É 0,5 a cada, não é? O impacto nas contas. Está certo. Cumpriu uma promessa. Também há problema por aí. As coisas custam dinheiro a fazer. Esta Câmara está a fazer coisas. Obras, requalificação de ruas, queriam fazer mais rápido, tudo certo. Não é um gajo que está a fazer, não é um gajo que está a governar mal, não é? Muito menos está horrível, a cidade não está horrível coisa nenhuma, e se tivesse horrível, nem seria possível, essa coisa de ainda não há uma obra. Depende a quem perguntares, nem seria possível a sacar essa responsabilidade. A responsabilidade de como a cidade está, tem 10, 15, 20 anos de projeto, um projeto focado em turismo, um projeto focado em especulação imobiliária, que é um projeto que vem do tempo do António Costa ou até do tempo do Santana Lopes, de atrair grandes eventos, de garantir que a requalificação das casas é feita através do investimento privado. Isto é uma coisa com 20 anos. Mas de repente o Carlos Moedas é um péssimo presidente da Câmara. Não me parece que a Maria e o Zé Pedro estejam a culpar Carlos Moedas do estado em que a cidade ficou ou estará a ficar. Espera aí, não te esqueças o que tu vais dizer. Nós temos que ir avançando. Zé Pedro Silva, diz-me lá então, para rebater e depois...
É só para dizer o seguinte, eu volto a dizer que eu seria um eleitor natural de Carlos Moedas, mas quando eu digo, e diz isso desde o início, porque ele queixou-se logo da questão da maioria e da dificuldade que ia ter. E eu defendi logo que Carlos Moedas tinha a possibilidade, enfim, tinha que ser uma coisa articulada, mas tinha a hipótese de conseguir eleições e esclarecer um bocado, ou seja, resolver-se o problema de que se passa neste momento na Câmara de Lisboa e que de facto, e ele se queixou ainda agora por causa da questão do buraco, porque queria fazer aquele negócio com os terrenos, e depois põe, e depois é muita politiquice, porque põe uma proposta para retirar, porque o PS não sei o quê, e andamos nisto. E quando eu digo que, se compararmos com o Porto, que tem um autarca, que eu não sou provavelmente fã, mas é alguém que é um trabalhador, está no limite de trabalhar e a fazer as coisas, a cidade está limpa, a cidade evoluiu, a cidade está reabilitada, Lisboa está a sujidade, e Carlos Moedas já vai dizer mas é que há um problema. O Rui Moreira está a trabalhar e o Carlos Moedas não. O Rui Moreira não se promove, não é a vida do gajo. Sempre a candidatar-se a cargos diferentes, todos os dias. A lixeira em que se encontra Lisboa, e Carlos Moedas uma vez disse, mas isso é porque o lixo está nas juntas e não sei o que mais. Eu, se estivesse no lugar de Carlos Moedas e se não conseguisse resolver o problema do lixo, eu demiti. O que se passa a esse nível em Lisboa é nesse aspecto que eu digo. Mas não é novo no mandato dele, isso é que eu estou a dizer. Isto é um problema que há e que é de difícil resolução, e essa coisa de que as coisas se resolvem de um dia para o outro não é real. De um dia para o outro, Carlos Moedas lançou um livro de 2 anos de mandato genial. Tu estás a dizer que 2 anos não chega? Leste o livro, por acaso, é que o livro não é sobre o mandato. É, sim senhora, tem as medidas todas do mandato. Inclui o mandato, mas não é um livro sobre o mandato. E pode já é um livro não, depois é uma aula de filosofia, como é que se é um político bondoso e filantropo como ele. Mas agora ele tem lá as medidas todas da Câmara de Lisboa e encheu a Gulbenkian com aplausos. E o que eu te digo é, eu acho que ele era uma pessoa que inicialmente prometia imenso, tipo competente, sério, currículo. E o que eu te digo é que toda essa promessa, essa expectativa que estava alta, na minha opinião, sou apenas um eleitor, não está a cumprir. Não está a cumprir, e como tu sabes, eu não sou fã de Fernando Medina, eu tinha expectativas com Carlos Moedas, mas acho que o homem tem que pôr. Se ele não conseguir, porque tem os bloqueios, como ele disse, saia, arranja eleições. Se calhar até ganha a maioria que não tem. Muito bem, nós temos que avançar, mas podemos fazer eventualmente um programa só dedicado a Lisboa, é um bocadinho centralista demais, até porque somos os autárquicas. 4, exatamente, de Lisboa. Bom, vamos ainda mandar às pessoas um sítio. Vai, mas é para... Eu vou mandar as pessoas fazer o quê? Já sei. Vou mandar as pessoas ver Dragões porque esta semana, na segunda-feira, estreou a segunda temporada do House of the Dragon, que desta vez não foi filmada em Portugal. É triste, de facto, não foi filmada em Portugal. Tenho essa notícia para vos dar. Mas tem banda sonora da Carminho. Exatamente. Mas teve quer dizer, não vou dizer pequeno, mas teve dedo português na produção. A Sofia Noronha, que tinha estado ligada à primeira temporada, também esteve, neste caso mais associada à Espanha. Mas pronto, é sempre uma coisa portuguesa, uma coisa boa, de facto. Maria, vou concordar contigo, temos sempre um português em cada canto. Estás a ver? E até em mega produções onde não se filma em Portugal. Portanto, é sempre positivo. Maria, vais mandar as pessoas ontem. Não tenho mais recomendações hoje. Não eu esqueci, mandei aqui mandar as pessoas. Podes, por favor, perguntar a outro dos nossos colegas? Vou mandar as pessoas ao São João do Porto, que é onde eu vou. Vais? Vou. Queres vir? Não, obrigada, tenho que mudar de casa. Mas o que é que eu estava a dizer mais? Por acaso não fui à Feira do Livro mais vezes para comprar mais livros, mas li aquele... Então pá. Tá, agora ouviu-se bem a tosse. Quer dizer, estamos o tempo inteiro sem te ouvir. É puto! Li aquele livro da Zigurate, da cabeça do Pedro Nuno Santos, da Ana Sá Lopes, esta semana. Sim. Achei graça a umas curiosidades sobre a vida. Agora vou ler o do Miguel Carrapatoso do Montenegro. Achei graça a algumas curiosidades que li e pensei recomendar. O do Vítor Matos eu também recomendo, mas eu não o comprei porque, segundo o Vítor Matos, aquilo é muito baseado no podcast que ele escreveu para o Expresso e, portanto, esse não comprei sobre o André Ventura, mas pronto, recomendo esse livro. Não sei se recomendem mais algum que comprei na Feira do Livro, mas também li um conto do Dostoiévski. Não, este já recomendei. O que é que eu li mais esta semana?
Já não sei. Olha, recomendo outra coisa interessante, que vão ver especiais do Economist sobre a África do Sul, porque a África do Sul parece que vai finalmente melhorar e isso é fixe. Muito bem. Zé Pedro Silva, vais mandar as pessoas onde? Vou mandar as pessoas. Olha, ia também mandar ao São João no Porto, mas está enviado e o Joné vai e eu não, portanto esperamos pela reportagem. Depois ao Chefs on Fire, 5, 6 e 7 de julho, ao Papel Santarém, que é sempre um grande evento e já é pelo país todo. Ainda falta. Todo. Falta um bocadinho, sim, mas é preciso comprar bilhetes, aquilo esgota setembro, portanto, por isso é que eu aviso com antecedência. Sintra, o Festival de Sintra, até 23 de junho, muitas atividades e todas elas muito boas, e o tempo está para isso, não é? Este tempo maluco e invernoso é mesmo aquele de Sintra, e torna os eventos ainda mais mágicos, sobretudo quando tem estas músicas eruditas, porque a direção do festival também é do Martim Sousa Tavares, portanto não esperem propriamente música ligeira. E eu penso que é isto. E na Galeria das Tapetarias de Porto Alegre, no próximo sábado 22, entre as 15 e as 20, há uma exposição de diálogos com a presença de vários artistas e diálogos muito interessantes e pronto, e acho que não tinha mais nada. Ok. Estavas aí a falar de música erudita, esqueci-me de recomendar as pessoas para um documentário dos 60 anos comemorativos dos 60 anos da Orquestra Gulbenkian, que vai estrear na quinta-feira, chama-se Soma das Partes, eu já vi, e é muito interessante ver como uma pequena orquestra criada e incentivada por uma senhora chamada Madalena Perdigão, que fez muito pela parte cultural da Gulbenkian e que levou a orquestra a sítios do país onde não existia sequer o contacto com música clássica, e é interessante ver por várias entrevistas de maestros, mestrinas, de músicos, de coordenadores durante pouco mais de uma hora neste Soma das Partes, como de facto uma orquestra pode ser um bom exemplo do que deveria ser uma sociedade. E, portanto, estava-me a esquecer, e eu gostei do filme e acho que as pessoas também vão gostar, quem tenha ligação à Gulbenkian ou quem não tenha, é uma hora muito bem passada. Maria, vais mandar as pessoas onde? Mandar as pessoas aos concertos do Samuel Luria que foram anunciados hoje, com o nome 2000 AD e cujo mote é o ano 2000 chega em outubro, sobre os quais ainda não se revelou grande coisa, mas que à partida serão bastante bons. 1 de outubro no Teatro Sá da Bandeira no Porto e 8 de outubro no Teatro São Luís em Lisboa. Os bilhetes estão à venda a partir de hoje, portanto estou a recomendar às pessoas que se apressem. Muito bem, está feito. Não estava fácil, mas está feito. Mais um dia de reflexão. Ouçam-nos em todas as plataformas. Para a semana prometemos, ou não fazemos promessas, estar aqui todos juntos outra vez. Quem sabe? Sai a que dia, José Paiva? Credo! O quê? O quê? O podcast e o programa. Quarta-feira, programa, estreia todas as quartas-feiras. Estreia todas as quartas-feiras. É sempre uma diversão. Vá, beijinhos, adeus, digam adeus às pessoas, só favor. Quem está aqui e quem está fora. Beijinhos. Aí dentro também, mesmo que não se veja, é para dizer adeus. Beijinhos, seu dia da boa. Ouçam-nos. Quarta-feira, é quarta-feira. Já chega. Tchau, quarta-feira. 1, 2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para